Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa Casa Chico. Começando um janeiro, novo ano. Embora seja a sua marca de calendário, nós sempre renovamos expectativas, pedidos e, obviamente, aproveitamos para agradecer por tudo de bom que nos aconteceu. E sobre a palestra de hoje, então, é um tema que eu considero muito fácil e é algo que todos conhecem. O problema, às vezes, que o que é fácil, o que é óbvio, é muito facilmente esquecido também. E o nosso dia a dia, às vezes, se complica por a gente não fazer o básico. E é em cima disso, então, que a gente principia. Foi baseada nesse livro. Eu nunca faço uma resenha de um livro, eu parto do livro com a ideia-chave do autor e daí então acrescento algumas coisas. A ideia do autor e a partir dele então a gente faz essa palestra, agregando alguns conhecimentos. E começamos por aqui. Para quem for da minha idade, um pouco mais velho, e já assistiu o desenho em quadrinho, deve lembrar do Harald. Essa hiena fazia dupla com o leão da montanha chamado Lippe. E ele estava sempre pessimista, desta forma. Esse era o chavão dele. Ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Ou seja, o pessimismo em hiena, né? Que não é a pessoa. Mas dessa forma, nós conhecemos vários irmãos nossos. Espero que vocês não sejam assim. Que só ao perguntar como está, a pessoa já diz que está mal, que nada dá certo, que o mundo conspira contra ela, que tudo dá bem para os outros, menos para ele mesmo. E essas pessoas, como regra, nunca fazem um exame de consciência, nunca param para ver se prepararam, se trabalharam, se estudaram o suficiente para ir um pouco mais avante. Porque às vezes é muito mais fácil culpar o outro, culpar toda uma sociedade, a quem quer que seja, do que tomar conhecimento de nossas fraquezas e de nossos erros. E pessoas assim, como regra, são como essa hiena, sempre se lamentando. E não basta fazer mal a si próprio, que o pensamento positivo prejudica quem é assim, ainda prejudica a quem está próximo. E daí reclamam que não tem amigos, que todo mundo se afasta dele, quando na verdade as pessoas não se afastam, nós afastamos elas. Que chega um ponto onde as pessoas não querem auxílio e as pessoas cansam. E não dá, pessoal, para passar uma vida inteira se vitimizando. Eu vivo dizendo, o mal do século é a vitimização. É sempre se queixar. Não sei que vocês são assim, mas há muitas pessoas dessa forma e a vitimização leva sempre ao não crescimento. Por outro lado, de desenho animado também, o Timão, o Pumba e o filhote, Leão. Sempre otimistas em todas as dificuldades. E põem dificuldades nisso. Pessoas assim, esse na vida real. Que não interessa o tamanho da dificuldade, não interessa o peso, a carga que tem que carregar. Estão sempre otimistas, sempre acreditando que tudo vai dar certo. Sempre com um discurso otimista ao outro, e ao invés de ficar se reclamando, ficar se vitimizando, ainda mesmo estando bem, procura forças para tentar ajudar quem está próximo. E consegue, mesmo em situações ruins, transmitir bons fluidos. Porque tendo um bom pensamento, a gente atrai coisas boas. Com bons pensamentos, nós construímos coisas boas. E, por óbvio, nós melhoramos a nós e aos próximos a nós. Que aquilo que é de bom nos transforma. E esse transformar irradia o próximo. E essa irradiação gera um bem comum a todos aqueles que se encontram ao nosso lado, mesmo até distantes. Que o pensamento não tem fronteira. O pensamento não para nas paredes. O pensamento vai a qualquer local do cosmos. E são escolhas, pessoal. A gente pode ser assim.
Ou pode ser assim, livre-arbítrio. Cada um deve saber o que é melhor para si. A gente lembra sempre, e é um dos princípios espíritas, e vem da lei da física, toda causa tem efeito. Eu ser assim ou assim, ter efeitos diversos, bons ou nocivos para mim. E nessa linha, então, para não usar o nome do livro como nome da palestra, eu nomeei a palestra de Pensamento e Saúde. Eu fui ir um pouquinho além da saúde, inclusive, tá? Dentro do que o tempo me permite. Mas daí é pensamento e saúde, ou seja, de como o pensamento afeta na saúde, de como o pensamento é responsável pelo que somos. E se a gente pergunta o que é saúde, tirando a última linha, o espiritual, onde tem um asterisco, quando se diz que saúde é o estado de completo de bem-estar físico, mental e social, esse conceito é da Organização Mundial da Saúde. É o conceito adotado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. Então não é uma criação minha o conceito. Hoje não se perquire mais a doença em si. Quando a gente vai discutir em faculdades ou junto aos pacientes, a gente não quer falar da doença em si, embora dela se trate. Assim, mas saber da saúde, de evitar a doença e de recuperar essa saúde. Por quê? À medida em que eu penso em saúde, não em doença, eu atraio saúde. À medida em que eu prefiro pensar na doença em si, o que eu atraio? Muito provavelmente eu atraio doenças. É melhor pensar em saúde, em bem-estar. E o bem-estar é físico, é biológico do nosso corpo, é mental. Ou seja, não é só o que se pensa, é não ter problemas de cognição, é compreender sem se achar perseguido, é não ter problemas de esquizofrenias e coisas do gênero. Então, o que se fala de bem-estar físico e mental é o conjunto de doenças que atacam o físico ou a mente. A gente sabe hoje que um prejudica o outro também. Ou seja, o mental pode prejudicar o físico e vice-versa. E adiciona-se a questão social, que já consta do conceito também. De nada adianta eu estar mentalmente são, com corpo são, se eu não tiver facilidades no relacionamento social. Nós somos seres sociais. Ninguém é uma ilha. E se formos, nós fazemos parte do arquipélago. E nós temos que nos comunicar e bem nos relacionar. E muitas pessoas adoecem pela dificuldade de relação com as outras pessoas. E as causas são várias. Nós não temos tempo para entrar aqui nesse assunto. E soma-se a isso o equilíbrio espiritual. Qualquer igreja, e nós como espíritas, com uma doutrina de linha também religiosa, sempre nos adicionar a questão espiritual. Então, o equilíbrio, a saúde, teria esses 4 elementos. E existe pesquisa, pessoal, comprovada, a gente tem que cuidar muito bem o que fala, a gente pega um recorte de jornal, ouve alguma coisa na rádio e sai dizer para todo mundo. Não funciona assim. Mas hoje existem pesquisas nas áreas tanto da medicina quanto da psicologia, comprovando estatisticamente, por números, pesquisa científica, de que pessoas que têm fé, que seguem o mundo espiritual, qualquer religião que seja, não falando só do espiritismo, mas têm fé mesmo, são mais felizes, têm mais saúde e têm uma vida média mais longa. Isso é comprovado por pesquisa não feita por religiosos, mas da área da saúde. Por quê? É muito normal as pessoas se acharem sozinhas. Quem aqui é espiritualizado sabe que nunca está sozinho. Sempre tem algum amigo desencarnado ao lado. Seja o protetor, o anjo da guarda, uma falange inteira de amigos. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos a quem pedir socorro, sempre temos alguém nos protegendo. Então, em casa, no trabalho, nas ruas, onde estivermos, pessoal, além das pessoas físicas, as quais por isso não conhecemos, temos amigos espirituais que sim,
nos conhecem e muito bem. Até porque a comunicação com o mundo espiritual se dá por pensamento. E quanto ao mundo espiritual, não existem segredos. Tudo que eu penso, chega lá. Não necessariamente o que eu faço, mas foi na sequência. O primeiro capítulo do livro fala sobre dieta mental. E vai dizer então que o nosso corpo se alimenta não só de comida, de alimento como a gente conhece, mas também dos pensamentos. Tudo o que nós pensamos reflete no corpo, tanto físico como mental. Bom, se tudo que nós pensamos reflete nosso corpo e atrai vibrações do mundo espiritual e atrai pessoas, nossas amizades, pessoal, são pessoas que nós atraímos, que têm a ver com nós. Vocês lembram da parte bíblica? Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Por quê? São vibrações. Se eu ando com pessoas ruins, de má índole, é porque eu atraio elas. Se eu atraio elas, é porque a minha índole também é essa. É claro que às vezes tem que trabalhar em locais com pessoas que não são muito legais, enfim, irmãozinhos que não evoluíram moralmente. O trabalho faz parte. Todo mundo tem que trabalhar em locais com pessoas diversas. Agora, nas nossas relações diárias, a gente escolhe muito bem com quem estar. Então, tinha que dizer, o meu filho é legal, mas anda em más companhias. Só os amiguinhos são mais companhias. Ele não é. O que as mães dos outros filhos falam? Que o filho delas é legal e que o filho da gente é uma companhia. Sabe? As coisas têm que começar a ter consciência na vida. De ver o que acontece materialmente aqui e quem a está atraindo fisicamente e para o mundo espiritual. Que essa força vem e ela nos prejudica. Se eu já estou pesado, de mau humor, eu atraio pensamentos ruins. Espíritos que querem me prejudicar mais ainda e vão atacar minha mente, me deixar mais pesado ainda. E eu cada vez atraio mais mal-estar físico e doenças até de alguma gravidade. E nesse sentido, eu fiz questão de escolher essa foto, porque todos nós, com certeza, em algum momento, já tivemos dores momentâneas por causa de nervosismos, de situações difíceis, por medos e coisas do gênero. Eu, quando fico tenso, é na cervical que estoura. Por isso que eu escolhi a foto cervical. Alguns têm dor de estômago, outros correm ao banheiro. Todos já passaram por isso, pessoal. Em algum momento vocês sabem. Uma sensação física ligada a alguma ocorrência daquele momento. Bom, isso comprova, mais que a minha fala, de como o mental interfere no físico. Mas já falei de uma coisa básica, uma dor da coluna, uma dor de estômago, mas isso se toma forma e corpo, podendo virar câncer, podendo virar uma outra doença de muito mais perigo para a gente. Ninguém está dizendo que todo câncer é de origem espiritual ou nervosa, tá, pessoal? O que está dizendo é de que, sim, doenças como essas também podem ter origem no nosso pensamento. Existem outras origens, nós escolhemos tudo. Vocês têm os amigos que escolheram. Em tese, as pessoas têm o trabalho que escolheram. Se fazem faculdade, escolheram a faculdade que quiseram. Se casaram, escolheram o marido ou a esposa. Se estão namorando, escolheram o namorado e namorada. Veja que tudo, pessoal, é fruto da nossa escolha. E a nossa família, aquela que habita com nós, que nós, por vezes, temos muitas rusgas, nós a escolhemos antes de nascer. É tudo escolha nossa. Então, talvez diga assim, mas a minha doença grave não foi origem do pensamento, mas o teu pensamento te levou a ingerir tipos de alimentos, excesso de álcool, fumar. Muitas pessoas, você fala de diabetes, sabendo que não podem comer um tipo de alimento, e mesmo com diabetes continuam comendo o que não devem. Olha, eu como regra vou agir conforme eu penso. Vocês estão aqui hoje porque pensaram em vir à casa espírita. Depois de tomar a atitude, vieram.
até estar aqui é fruto do pensamento de vocês. A gente começa a afirmar, sem muitos rodeios, de que sim, somos o que pensamos, porque nossas atitudes também são regras em nossos pensamentos. Nós somos a consequência da nossa história. Cada um se construiu a si mesmo. Vocês são hoje e eu sou hoje, nós somos hoje exatamente as pessoas que nós quisemos ser. Desde novos, quando começamos a ter consciência de que existíamos e se houve o livre-arbítrio, nós tomamos escolhas, nós fizemos escolhas. Nós somos o resultado das nossas escolhas, querendo ou não querendo. E é muito mais fácil citar isso do que culpar o outro, gente. Porque eu não consigo modificar ninguém. No máximo, eu modifico a mim mesmo. E é muito difícil. Todo mundo sabe disso. Como é difícil para a gente mudar um pequeno defeito. Um exemplo que eu gosto, e que às vezes existe até no psiquiátrico: ciúmes. Tem pessoas que têm noção que ciúme faz mal para a relação e não conseguem mudar. E o ciúme deixa a pessoa doente e deixa a pessoa do lado doente. Ciúme é uma coisa gravíssima, gente. Um ciúme termina uma relação e adoece a pessoa do lado e adoece a si mesmo. É uma questão básica de procurar ajuda espiritual, psicológica e, em alguns casos, até mesmo tomar remédios o resto da vida. A gente acha que algumas coisas são graves, mas são muito graves, muito graves. E se ela disse assim para mim: Hugo, a minha namorada é muito ciumenta, eu não consigo, não entendo. Tem uma opção, tu está com ela porque quer, é livre-arbítrio. Está infeliz com a pessoa, desmancha o namoro. Por que ficar juntos se está sofrendo? Joana de Ângeles é muito clara quanto a isso. Você não é obrigado, você pode querer ajudar as pessoas, mas não tem que ver uma vida inteira de alguém que não quer se ajudar. E se está sendo prejudicado, e eu tenho que me preocupar comigo mesmo, até para ajudar o próximo, eu lembro sempre, o nosso lema de Espiritismo é: sem caridade na salvação, Paulo de Tarso. Mas para mim ajudar o outro, eu tenho que estar inteiro comigo mesmo. Se Cristo diz: ama ao próximo como a ti mesmo, como vou amar alguém se eu não me amo? Se eu me deixo sofrer, se eu me permito sofrer, eu não me amo. Se eu me permito sofrer, eu não me respeito. Se eu não me respeito, eu não me amo. Como é que eu respeito o próximo e como é que eu amo o próximo? Me diga uma mágica, porque eu não conheço. Seguindo, então, se afastar de tudo faz sofrer, né, gente? A gente tem que eliminar pensamentos ruins. Por mais que seja prazeroso de noite deitar e pensar que está enforcando aquela pessoa que fez mal para a gente, tente não pensar, não pense. Pelo contrário, se a gente foi prejudicado, o que nos cabe é orar por essa pessoa. Não que você vai lá ser atencioso, por vezes até perigoso. E já se falou sobre isso em palestras aqui, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Se nós temos desafetos, não é uma questão de gostar dele como a gente gosta dos amigos da família, mas de rezar por ele e não desejar o mal a ele. Então, sempre, pessoal, afastar pensamentos de mágoa, de rancor e de ódio. Mágoa, rancor e ódio prejudicam só uma pessoa. E vocês sabem quem é. É quem sente. Não estou falando bobagem, não é? A pessoa da qual eu sinto ódio, se ela souber, ela fica feliz da vida. Está sofrendo ainda. Pessoal, é básico, é só parar para pensar. Ninguém disse, e eu repito muito sempre nas palestras, que essas coisas são fáceis. A gente tem que começar. Está com coisa ruim dentro de si? Reza, ora, fala com uma pessoa legal. Se não tiver, procura pensar em alguma coisa. Sabe? Se entretém em alguma coisa, gente. Se tem parte, vai capinar, ou escreve alguma coisa, arranja um jeito de sair desse pensamento, para não prejudicar a si próprio. Ao contrário, bons pensamentos geram boas sensações corporais, sinal que o corpo aprova quando está pensando coisa legal. E vocês já passaram por isso também. Estão legais, leves, o corpo sente, pessoal. A gente nem sente o corpo, na verdade, não é? A coisa flui de forma tão natural
que a gente pensa, age, como se basicamente não existisse. É só estar legal com a gente mesmo, que além de não sentir dores, de não ter doenças, a gente sequer se sente, de tal que é o bem-estar. Outra coisa complicada é o medo. E o medo, pessoal, inclusive de ficar doente. Ou quando está doente, o medo de não se curar. Ou o medo de qualquer coisa. Medo se enfrenta. Eu brinco sempre, mas quem tem medo de barata, olha nos olhos da barata e diz: eu não tenho medo de ti. Eu sou maior que tu. Eu te supero. Medo, pessoal, tem sido enfrentado e superado. Inclusive o medo dos nossos pensamentos. O medo, como eu comentei, de ficar doente. Tem pessoas que adoecem e nem adoecem, mas sempre estão com medo de doenças. E vão no SUS, prateleiras cheias de remédios, com data de vencimento já esgotadas há 1 ano, 2 anos. Sempre sem doença, sempre com medo de tudo, inclusive de doenças. Então, como a gente comentou, não pense na doença, pense na saúde. Não se automedique, muita gente faz isso justamente por medo. Medo, pessoal, volto a repetir, se enfrenta. Oração ajuda, muita oração. E se for para o campo da fobia, que eu sei que é uma coisa muito mais complicada, para o campo da fobia, aí é psicólogos. Aí tem que falar com psicólogos, e depende de até psiquiatras. E se tratar, a gente tem que se aceitar por vezes, pessoal, que tem um problema. E que os problemas têm cura. Por que conviver com uma coisa ruim a vida inteira, se a gente pode ser feliz? Tem pessoas que vocês devem conhecer que se acostumam com a dor. Se acostumam a viver com a dor. E acham que nunca vão curar. E não buscam formas de cura. O ideal seria não ter ficado com dor. Mas se ficou, tenta fugir dela para não sofrer. E aprende com o sofrimento a ser melhor do que é. Se está sofrendo, que sirva de lição para alguma coisa. Com tudo se aprende. Então, nós somos maior que a doença. E a doença é um aviso. Por isso coloquei que ela é nossa inimiga. Se eu adoeci, porque alguma coisa errada eu fiz. E a doença está me avisando. A dor é um aviso. Pô, se não sentíssemos dor, pessoal, de dente, por exemplo, a gente teria um canal que chegaria ao extremo de realmente perda total, a gente não saberia. Tem uma doença que eu não recordo o nome, que pessoas não sentem dor. Tu quebra uma costela, não sabe que quebrou uma costela. Então, a dor é um aviso. A doença em si é um aviso de que alguma coisa está errada comigo. E eu tenho que me tratar. E às vezes não me trato, nem espiritual, nem fisicamente. E a coisa ganha uma dimensão que não tem mais volta. Então, a gente tem que aprender a evitar a doença. E ela chegando, não esperar que piore. Então, pense no que você quer e não no que você não quer. Nesse sentido, a cura depende da maneira como se olha a vida. Positividade, fé e alegria. Confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Ser otimista, pessoal. Levar a vida caminhando para frente. Vida é movimento. E o tempo passa. O tempo passa. Indiferentemente do que vocês pensarem ou fizerem, o tempo está sempre passando. Se o tempo vai passar igual, então que façamos coisas boas nesse período. E tem 4 palavrinhas que são básicas, né? Alegria, fé, positividade e confiança. É possível? É possível. Sim. Muitas pessoas dizem para vocês, oi, estou bem, na verdade estão com problemas. Só que não faz desse problema um problemão. E não tenta transmitir para os outros a vitimização, a pena de si mesmo ou a preocupação. Tem pessoas que disputam quem é mais doente que o outro, quem sente mais dor. Tua doença nunca foi igual à minha, eu sofro muito mais que tu. Vocês sabem disso, pessoal. E outros, mesmo acamados, mal, sempre alegres e dispostos. Esses vencem a doença. E mesmo que tenham dor, mesmo que venham a desencarnar, o fazem muito mais leves e tranquilos, com muito menos sofrimento. A questão é como encaro a vida, de forma positiva, negativa, triste, alegre,
com fé sem fé, e confiança na gente mesmo e nas pessoas que nos amam. Só que para isso, pessoal, eu tenho que esvaziar a xícara, como diz o livro. Eu tenho que livrar do que tem de ruim dentro de mim. Então, na mesma linha que a gente falando disso nessa palestra, para ter bons pensamentos, eu tenho que tirar o que não presta. Nós temos que botar para fora, parar de pensar nas coisas ruins. Não tem espaço para ser bom e ruim ao mesmo tempo. Não tem espaço para me ser negativo e positivo ao mesmo tempo. Não existe espaço para me ser pessimista e otimista ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma opção. Eu tenho que tirar o negativismo, eu tenho que tirar essas coisas ruins para colocar na minha mente as coisas boas. E nesse sentido, muitas pessoas procuram igrejas, casa espírita, buscando ajuda. Como muitos que trabalham aqui na casa, muitos que nos procuram. Só que a gente tem bastante claro, pessoal, que para quem procura uma casa espírita ou qualquer igreja, não basta comparecer, receber um passe e achar que vai ter um grande milagre, porque não vai ter. A pessoa tem que se ajudar e mudar a si própria para melhor. Toda cura é um processo. Eu quero ajudar uma casa espírita, vou ter passe, vou ter água, agora lá fora eu tenho que mudar minha maneira de ser para melhor. Se eu não fizer, gente, não vai adiantar. Tem que ficar bem claro, tá? Não espere milagres, que alguém chega aqui, pimba, está curado. Não, cada um faz a sua parte. O mundo espiritual faz a dele e cada um faz a sua. O que Cristo disse? Ajuda-te, que eu te ajudarei. Não é isso? É isso. As palavras não são minhas. Eu reproduzo o Evangelho. É o que cabe aqui a mim fazer, né? Até para manter fidelidade às palavras de Jesus Cristo. Então, preocupações têm sido esvaziadas. Nós temos dois problemas muito sérios hoje. Claro que é aquilo que está acontecendo hoje, mas tem duas questões que aparecem muito. Angústia, que é passado, é a dor no peito. Aquela coisa que por vezes a gente nem sabe o que é. Aquele mal-estar que oprime, que pesa. Isso é angústia, isso é passado. E ansiedade, que é futuro. Bom, o futuro, pessoal, vai ser o que eu fizer dele. E às vezes, é claro, depende até depois do governo, coisa do gênero, que pode mexer na vida econômica, mas não na minha vida moral. Essa quem mexe sou eu. Por isso a gente insiste que unicamente eu faço mim mesmo. O que interessa é o meu moral, é o eu que vai evoluir mesmo após o desencarne. Bom, não adianta sofrer por antecipação. E o que passou, passou, não tem mais como mudar. Não se recupera o tempo e é impossível voltar no tempo e mudar o que aconteceu. Não se preocupem, aprendam com o passado e construam o futuro. Evitem preocupação, porque a angústia, a ansiedade, muito fácil leva à depressão e a coisa complica. Depressão profunda, se chegar a esse ponto, leva inclusive à tentativa ou ao próprio suicídio. A depressão profunda dá para comparar com o que Kardec chama de inferno. É o sofrimento, a dor sem visão de saída. É como aquilo não fosse acabar nunca. Só quem sabe que a depressão é quem teve, tá, pessoal? Quem não teve, não tem como ter uma concepção do que seja o sofrimento que uma depressão traz. Então, fugir da angústia, da ansiedade, afastar-se das negatividades, ter sempre bons pensamentos e agir enquanto tem saúde, pessoal, para que a doença não venha. E se ela vier, tentar modificar. Mas não vamos esperar ficar doentes. Oração, contemplação, silêncio, bons pensamentos sempre, harmonia, serenidade, buscar essa paz que nos afasta dos males. Deixar o amor fluir. Isso é simples. Sorrisos, ternura no olhar, não falar gritando com a esposa, com o marido, falar como gente civilizada, da mesma forma com os filhos, tratar os vizinhos com educação, ser urbano, tratamento, ser educado, gente. Não aos gritos, aquelas coisas que vocês conhecem.
a sutileza sem agressividade, o carinho no falar, os abraços afetuosos. Esse é um dos maiores remédios do mundo. Abraço, bem dado, com carinho. Quem não gosta? E como a gente esquece de abraçar as pessoas? Diz uma aperto de mão que a gente mal fecha a mão da pessoa, só encosta, abraço de longe, e um abraço ajuda tanto, gente. Não custa um níquel. Quem disse que caridade exige dinheiro? Esse é o problema. Às vezes, a melhor ajuda não custa um centavo. É atenção, um pouco de tempo, um pouco de afeto. Isso, gente, qualquer um pode fazer. Então, a mente precisa esvaziar de pensamentos ruins, como já falamos, e encher de coisas boas. Em vez de ficarmos pesados, tristes, chorosos, for para chorar que seja de felicidade, né, gente? Não de sofrimento. E sentirmos leves, com coisas boas, para que que a saúde flua sempre numa constante para melhor. E se vier alguma doença, quem saiba sofrer menos com ela, ou até não sofrer, e tirar aprendizados. E nessa linha, aqui dá uma palestra, que eu falo um pensamento sobre a doença, mas é só para pensar também. Aqui já ficam perguntas para vocês, levarem para casa. O que cada um tem dentro de si? Será que tem que deixar alguma coisa fora? Cada um de nós, seja de coisas boas ou ruins, tem muita coisa boa e tem ruins retiradas, isso cada um sabe de si. Isso é individual. Na mesma forma, pessoal, um dos grandes problemas é saber quem a gente é. Eu sou exatamente quem eu penso que sou? Porque enganar os outros é muito fácil. Falar de amor, qualquer um fala. E pode estar sendo um estelionatário. Eu posso aparentemente fazer o bem para surrupiar o sujeito. Eu posso me aproximar de uma moça, ser muito educado, e depois cometer um estupro. Os objetivos são complicados. Então, aquilo que a gente representa para os outros, nem sempre é o que a gente pensa. Por isso que nós afirmamos que somos o que pensamos, muito mais do que nós fazemos. Porque se eu posso enganar pessoas, a minha eu não consigo enganar, e nem a espiritualidade. E o meu crescimento espiritual depende de quê? Do que eu sou de fato, do que eu tenho na minha mente, o que a espiritualidade sabe de mim. É por aí que eu cresço moralmente e evoluo no mundo espiritual. Tem coisas que seguem, que a gente não tem tempo. Eu sou o que eu sou ou o que eu gostaria de ser? Eu represento alguma coisa que eu não sou? Ou procuro viver o que os outros querem que eu seja? Ou eu projeto minha vida no meu filho e quero que ele seja o que eu não fui? Tem várias perguntas, pessoal, que valeriam uma ou duas palestras. E se eu não tenho ansiedade, eu tenho que lembrar que eu construo meu futuro a todo momento. E nesse sentido, todos nós envelhecemos. A questão é, qual idoso vocês querem ser? E serão aquele idoso que vocês construírem. Aquele que vocês projetam ser. Aquele que estiver na mente de vocês. Eu posso ficar velho e ficar esparramado em casa, doente, esperando a morte chegar. Ou eu posso me renovar. Claro que a questão física, pessoal, ela vem, não tem como fugir. E até umas doenças e tal, de memória, já podem vir. Mas se a minha mente for boa, se o meu pensamento for bom, eu consigo ter uma velhice muito saudável, muito boa. Eu posso ser feliz na velhice. Nós estamos construindo o nosso futuro hoje. E começamos lá atrás. Como vou ser quando tiver 80, 70 anos? Aquilo que eu estou construindo. Eu vou ser o que eu penso quando tiver essa idade. Um ou outro eu serei. Não adianta se queixar quando chegar lá, né, pessoal? Nesse sentido, o envelhecimento do corpo é natural. O da mente é uma opção. Cada um deve manter seus pensamentos e envelhecer com sabedoria, porque ele não vai ser um peso para si mesmo, nem para os outros. Você pode ter dificuldades físicas, etc. À medida que estiver de bem,
positivo, legal, alegre, pessoal, não interessa a idade. Nós temos acolhimento sempre. Então, indo para as nossas conclusões, o tempo passa para todo mundo. E não é para se ficar se preocupando, mas ele passa para todo mundo. E está passando. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. O porquê essa visão do cosmos? Muito simples. Querem motivo para serem felizes? Imaginem o universo infinito. E cada um de nós existe. E cada um de nós tem consciência que existe. Só o fato, pessoal, de existir nesse universo infinito e ter consciência que eu existo, quem eu sou, já é motivo demais para agradecer e ser feliz. Não precisa muito mais que isso. O quanto mais eu vou ser feliz, isso é outra história. Então eu sempre digo, ou estou bem, eu estou feliz, eu existo. Agora, posso ser mais feliz? É claro que posso. Todo mundo pode. Então, pense um pouquinho, pessoal. Nós existimos. Isso é uma coisa fantástica. Somente quando a mente estiver vazia, entraremos em estado de relaxamento no qual a cura se opera. Esvazia o que há de ruim, coloca o que há de bom. Somos o que pensamos. Somos a herança de nós mesmos, desta e de outras encarnações. Nós somos a nossa história. Nós não somos imagem no espelho. Nós somos o que nós nos construímos desde pequenos até hoje. Isso é unicamente individual. É unicamente uma escolha pessoal. E daqui 10 anos, 1 ano, eu não serei quem eu sou hoje. Eu serei outra pessoa, melhor ou pior. Mais doente, menos doente, vai depender do que eu construir. Mas antes da história, diferente eu serei. E eu estarei me construindo como cada um de vocês fará o mesmo. É uma questão de respeito consigo mesmo. Cada um tem que pensar em si nessas horas e dizer, eu vou crescer, eu vou melhorar. Daqui 1 ano serei melhor, daqui 10 melhor ainda. E vamos para a nossa oração, então. Bom, eu não tive na terça-feira dar palestra, porque eu sempre tenho ocupação. Mas tem um hábito, pessoal, que é pedir que coloque a mão direita no coração e a esquerda cruzada assim. É um abraço em si mesmo. É um momento em que cada um de vocês está consigo, olhos abertos ou fechados. Procurem esvaziar a mente nesse momento, né? Escutar música leve de fundo, receber os passes dos nossos passistas que são colocados no salão. E pense um pouco em si. Aprender a se amar. Aprender a se respeitar. E absorvam essas energias que aqui chegam, da espiritualidade, dos nossos passistas, e levem ela para dentro de vocês, para seus corpos, suas mentes, e levem ela junto para suas casas. Não deixem embora e a renovem com orações. E quando chegarem em casa, abracem quem ela estiver e repartam, compartilhem um pouco dessa energia. E se as pessoas queridas não estiverem em casa, ou até alguns desencarnaram, lembrem que o lar não é uma casa, um apartamento. O lar não são paredes, não são tijolos. O lar é sentimentos. E o pensamento viaja a velocidades impressionantes e não tem obstáculos. Aquilo de bom que repartirem com quem vocês amam, longe ou perto, vai chegar a eles. E esse cuidado consigo, pessoal, é para a gente poder vivenciar o que fala a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. E como não poderia deixar de ser, final de ano, um abraço dos trabalhadores da casa a todos vocês e a nós mesmos. Levem o nosso carinho, nós fazemos o possível, a espiritualidade tenta o impossível. Sintam-se sempre todos bem-vindos e abraçados, e a todos desejamos, é claro, um feliz 2019. Um abraço a todos.